Não é sobre a sua fé, é sobre essa construção centenária de ideias que colocaram na sua cabeça que você é dependente de um líder, que você é dependente de um templo, que você tem que fazer parte de uma determinada religião para poder alcançar a salvação, a vida eterna. Pegam textos antigos como se fossem atuais e construíram essa base sólida na sua cabeça. Mas por que muitos que estão dentro dos templos não têm alcançado libertação, a libertação dos seus desejos carnais, a libertação do velho homem, da velha mulher? Dentro das igrejas, dentro dos templos, são uma coisa, mas fora deles são outra, totalmente diferente. Não fala com seu vizinho, não sabe o que é demonstrar que tem Deus na vida. No trânsito, quando é contrariado, logo se esquece que serve a Deus. E muitos usam até Deus para amaldiçoar pessoas. A se mexer comigo, vai sofrer as consequências porque Deus não aceita que toque em mim. O que é isso, meu irmão? O que você tem aprendido? Você tem que desconstruir, aprender do que verdadeiramente Deus quer para a sua vida. Muitos que estão nas igrejas não estão conseguindo a liberdade, a alegria, a paz que procuram. Por quê? Primeiro, é porque Deus nunca habitou em templos feitos por mãos de homem. Isso ele falou para Salomão quando teve o projeto para construir o templo. E o templo tem virado empresa. A grande maioria dos pastores tem virado empresários e estão usando a Bíblia como mercadoria. Os crentes se tornaram clientes. Mas eu quero desconstruir essa ideia que te causou essa dependência emocional, psicológica, que para você alcançar a sua liberdade, que para você alcançar a vida eterna, você depende de um líder espiritual. Nada disso. O que você precisa é entender que Deus, Ele não está fora de você. Ele não está dentro de um templo com portas fechadas e Ele está lá. Muitos acreditam assim. É tanto que acredita assim que dados comprovam que as mulheres que fazem partes de alguma instituição religiosa são as mais oprimidas em casa pelos seus maridos. Porque quando ele está lá de gravata e paletó, ele é um homem de Deus, ele é um santo homem de Deus. Mas quando chega nas suas casas, ele se torna um general, um ditador, não aceita ser contrariado, senão se manifesta dele é um espírito do mal, porque o Deus dele, o Deus que ele serve, ficou lá no templo, não veio com ele. Mas você precisa entender, o livro do Gênesis diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego, o espírito de vida, de dentro de Deus, ou seja, o próprio Deus. Ele não está fora de você, ele está dentro de você. Aonde você estiver, seja no trânsito, seja na sua casa, no supermercado, a conversar com alguém,
Não se esqueça disso. Deus está te vendo porque Ele está dentro de você. Você é morada dEle. Você tem que ter essa conexão, essa certeza que Ele não está fora, Ele não ficou lá no templo. Não, Ele está dentro de você, caminha com você. Anoitece, amanhece dentro de você e às vezes você não identifica isso. Você só sente a presença dEle quando você vai a um templo buscar a Ele. Então a palavra que eu tenho para você de Deus é que você não depende de templos, você não depende de líderes espirituais. Se houvesse uma importância tão grande nos templos, Deus jamais teria permitido a queda do templo de Jerusalém, que era um marco da fé antiga. E Deus, ele vem demonstrando isso desde o Antigo Testamento. Deus fala com Jeremias: Jeremias, se põe à porta do templo, profetiza contra quem entra no templo. Profetiza contra o templo. Jeremias profetizou, o templo foi derribado pelos babilônicos. Quando Jesus veio ao mundo, que os discípulos estavam admirados olhando para o templo, Jesus também profetizou e disse: vocês estão admirados? E eu vou dizer para vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja removida, porque a fé do povo estava no templo, se tornou objeto de idolatria. E Deus, ele não dá a sua glória a outrem, a objetos, a homens, não. E depois, anos 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém e derrubou o templo, matou os sacerdotes, se cumprindo a profecia de Jesus. E dando o resumo ali, no que se chama arrebatamento da igreja, no que se entende como a volta de Jesus, aconteceu ali no ano 70. Então, o que eu quero que você entenda nessa mensagem é que Deus está com você. Entenda isso. A todos os momentos da sua vida, Ele está presente com você. Confia nele e tudo Ele fará.